Nas últimas semanas, o noticiário da Coreia do Sul tem discutido muito sobre um suposto caso de corrupção e de suborno envolvendo o antigo governo político da Coreia do Sul e o alto escalão da Igreja da Unificação. Mas o que será que está rolando de verdade? Nesse vídeo a gente vai destrinchar um pouco deste caso. Salve pessoal, muito prazer, o meu nome é Martin e no vídeo de hoje eu vou trazer uma perspectiva, na verdade, dupla aqui, tanto o lado da mídia quanto também o lado dos membros da Igreja da Unificação sobre este caso. E a situação atual, na verdade, está envolvendo agora uma investigação sobre a doutora Han Hak-ja, que na verdade é cofundadora da Associação das Famílias, da Igreja da Unificação, que a gente também chama. E também uma das expectativas com esse vídeo aqui é mostrar que o que está em jogo não é apenas um caso jurídico, mas também a forma como a gente interpreta a liderança, fé e a nossa missão espiritual. A óptica da mídia. Nos últimos dias, o noticiário coreano, incluindo veículos de grande circulação, como o Korea Herald, tem dado destaque à investigação envolvendo a Igreja da Unificação e também a sua fundadora, que é a doutora Hak Ja-han. E as reportagens eles falam, na verdade, de um caso de supostos repasses de valores e de presentes a figuras políticas. E nisso a gente inclui um deputado e também a ex-primeira-dama da Coreia do Sul, que foram supostamente feitos por um líder do alto escalão da igreja, um líder que tinha influência internacional e que alega que recebeu instruções para realizar esses atos a partir da alta cúpula da Igreja da Unificação. A doutora Hak Ja-han prestou depoimento, mesmo que ela tivesse condições adversas de saúde, e negou veementemente todas as acusações. Mesmo assim, a Procuradoria chegou a solicitar a sua prisão preventiva, justificando a possibilidade de risco de fugas e também de destruição de provas. Cabe aqui ressaltar que a doutora Hak Ja-han ela tem 83 anos de idade e ela passa por uma severa situação de saúde agora, com alguns problemas cardíacos. E é claro que esse tipo de manchete deu uma grande reação na sociedade coreana e até mesmo na comunidade internacional e na comunidade de membros. Jornais, canais de televisão, portais digitais, todos eles repercutiram intensamente esse caso, levantando discussões sobre religião, sobre política e a influência social que os líderes religiosos têm perante a sociedade. Só que, se alguém somente acompanha por essa óptica da mídia, o quadro pode parecer muito sombrio. Uma líder espiritual de renome mundial sendo retratada como suspeita de corrupção e de favorecimentos políticos. A narrativa midiática, em muitos momentos, transmite, na verdade, um tom de gravidade, um tom de peso e um tom mesmo de desconfiança, e, na verdade, faz com que o público acredite que se trata, na verdade, de um grande escândalo. E nessa ideia de contexto, a gente lembra que no dia 4 de dezembro de 2024, o presidente em exercício Yoon Suk-yeol, de direita, sofreu na verdade o processo de impeachment a partir do pedido de 6 partidos políticos de oposição que apresentaram um projeto de lei à Assembleia Nacional pelo seu impeachment por declaração de lei marcial no dia anterior. Então o que acontece é que a Coreia se instalou uma crise política ali, uma disputa entre direita e esquerda, justamente por essa tentativa de aplicar uma lei marcial no país. E isso é importante porque esse caso, na verdade, está principalmente ligado com a ex-primeira-dama. Falando em termos mais simples, pelo que a gente capta pela mídia, a ex-primeira-dama supostamente recebeu presentes e uma certa influência a partir, na verdade, de um xamã, um líder espiritual, que era conectado com uma pessoa do alto escalão da Igreja da Unificação. Essa pessoa do alto escalão da Igreja da Unificação supostamente enviou presentes, supostamente exerceu influência para esse xamã, que também exerceu essa influência para a ex-primeira-dama do país, para que temas favoráveis à igreja fossem protocolados e tivessem favorecimento nas pautas políticas. Tem algumas outras acusações também que estão ali envolvidas e que tornam o caso bem complexo. A óptica dos membros da Igreja da Unificação. Só que quando a gente olha sobre a perspectiva dos membros da Igreja da Unificação, a interpretação, na verdade, é profundamente diferente. Primeiro é essencial lembrar quem é a doutora Hak Ja-han. Ela é uma líder espiritual de 83 anos que recentemente passou por um delicado procedimento cardíaco e que ainda está em processo de recuperação. Só que mesmo nessas condições, ela não se esquivou. Ela compareceu voluntariamente à convocação, permanecendo mais de 9 horas diante da equipe de investigação. E durante todo o interrogatório, ela manteve uma postura de serenidade e de firmeza, e quando questionada sobre os supostos presentes ou repasses financeiros, ela respondeu de forma clara e direta: por que eu precisaria fazer isso? A sua transparência foi acompanhada de humildade, porque ela explicou a sua ausência inicial devido a motivos de saúde e demonstrou sinceridade perante as autoridades. Outro ponto fundamental aqui para nossa discussão é que a Igreja da Unificação emitiu uma declaração oficial em que ela ressalta que esse pedido de prisão preventiva é injustificável porque não há provas concretas e nem mesmo a principal testemunha desse caso, esse líder do alto escalão da Igreja da Unificação, não confirmou as alegações.
Então, para os membros, na verdade, é uma questão que vai muito mais além da parte judicial. Na verdade, a cena que aparece é de uma líder espiritual fisicamente fragilizada, mas que permanece firme e até mesmo compartilha sobre o plano divino para os procuradores e que inspira profundamente as pessoas ao seu redor. O que a gente vê aqui, na verdade, é um testemunho vivo de fé, coragem e fidelidade aos seus ideais. E para muitos de nós, essa investigação não é um retrato de se sentir culpado ou julgada, mas sim, na verdade, é o fato de uma líder espiritual enfrentar toda a adversidade e ainda assim mostrar a sua capacidade de viver pelo bem dos outros. E é esse tipo de espírito e determinação que motiva os membros a continuarem acreditando na missão da Doutora Hak Ja Han. Impacto para os membros. Bom, para os fiéis, esse episódio fortaleceu ainda mais a sua devoção, a sua dedicação, para que esse caso seja revertido. E enfrentar perseguições, na verdade, faz parte da história de muitas religiões, especialmente as minoritárias, devido a crises políticas, crises sociais e crises religiosas. E este é um caso, é um exemplo, na verdade, de líderes que passaram por julgamentos e críticas, situações adversas, mesmo com problemas de saúde, mas que ainda assim permaneceram fiéis às suas convicções. Muitos membros enxergam este momento como uma prova de fé coletiva. E hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu mesmo escutei do presidente nacional da Associação das Famílias, também chamada Igreja da Unificação, o presidente que na verdade está responsável aqui das atividades no Brasil, ele comentou que na verdade não é um período de medo ou de ansiedade, mas na verdade é um período para se ter um coração de vitória, para poder honrar e glorificar a Deus. Por isso ele pediu que a gente evitasse comentários negativos acerca desse caso e na verdade ofertasse o máximo de devoções, orações e pedisse o apoio de Deus e do mundo espiritual. E falando um pouquinho da minha perspectiva, na verdade eu sou membro da Associação das Famílias da Igreja da Unificação, não tenho nenhuma posição de liderança, nem nenhuma responsabilidade formal nessa organização, mas na verdade eu sigo convictamente os valores que eles propagam, e eu acredito na verdade que é um momento de teste mesmo, um tipo de teste espiritual, de teste de fé, e a gente mais do que nunca, na verdade, coloca o sentimento de que nós deveríamos estar protegendo a doutora Hak Ja Han, uma vez que ela é fundadora do movimento, junto com seu esposo, o Dr. Sun Myung Moon. Então a gente enxerga, na verdade, que é o momento em que nós deveríamos estar protegendo a doutora Hak Ja Han, nós deveríamos estar, na verdade, ajudando ela a resolver esses casos, esses problemas. E por mais que existe sim essa investigação, na verdade, essa acusação em cima do alto escalão da Igreja da Unificação, e que, na verdade, a doutora Hak Ja Han é inocente. O que acontece é justamente algum problema que aconteceu nesse alto escalão da Igreja da Unificação e que está tentando culpabilizar a doutora Hak Ja Han, mas a gente enxerga que a doutora Hak Ja Han é absolutamente inocente desse caso e que na verdade por culpa nossa, por falha nossa em geral, um pensamento coletivo dos membros é que está acontecendo esse tipo de situação. Mas ao mesmo tempo, como eu falei na primeira parte do vídeo, é importante ressaltar que existe sim uma crise política na Coreia do Sul. E que essa crise, na verdade, se alastra principalmente em cima da investigação da ex-primeira-dama, do ex-presidente, aqueles que foram depostos, e que, de alguma forma, por serem de direita, eles estavam, de alguma forma, um pouco, na verdade, mais próximos da Igreja da Unificação. Então, de certa forma, essa crise que está tendo de investigação sobre a Igreja da Unificação é também uma tentativa, na verdade, de afetar o lado que está sendo, na verdade, perseguido agora nesse momento na Coreia, que é esse lado do presidente que foi impeachmentado. Então a gente enxerga que, na verdade, essa discussão é muito mais complexa e envolve muito desse panorama político e não necessariamente esse panorama religioso que a gente se encontra, mas a nossa visão como religiosos, na verdade, com pessoas de fé, é tentar enxergar um ponto de vista de Deus e tentar enxergar como um momento de superação. Mas é claro que existe sim esse contexto de disputas políticas na Coreia do Sul e que estão respingando em cima dessas investigações. Eu ressalto, na verdade, que se realmente é comprovado esse caso de suborno e de corrupção, na verdade, membros da alta cúpula da Igreja da Unificação, eles precisam ser responsabilizados. Mas a nossa visão é que a doutora Hak Ja Han, que é, na verdade, a fundadora, ela é inocente. Embaixo dela, possivelmente existe a investigação de pessoas que cometeram determinados atos ilícitos, e essas pessoas naturalmente precisam ser investigadas e também precisam ser responsabilizadas. O que a gente não pode é, na verdade, culpar pessoas inocentes, ainda mais que essas pessoas que estão sendo, na verdade, avaliadas agora, no caso da doutora Hak Ja Han, uma pessoa de idade, uma pessoa que tem, na verdade, uma influência religiosa muito significativa, mas que é uma pessoa de idade, uma pessoa com problemas de saúde e que precisam ser respeitados. Então o que eu quero trazer para vocês é que é um caso, na verdade, muito complexo, mas o mais importante é a nossa convicção e a nossa fé nesses ideais que foram propagados pela doutora Hak Ja Han e pelo seu esposo, o Dr. Sun Myung Moon. E para nós, membros, o que na verdade nós enxergamos é a continuidade de uma missão
de viver pelo bem dos outros, que é exatamente o que a doutora Hak Ja Han está fazendo no momento de adversidade. Ela continua com o ideal de viver pelo bem dos outros. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Se você tem interesse em conhecer mais sobre a Associação das Famílias / Igreja da Unificação, entre em contato. Eu vou ter o prazer de te explicar um pouquinho mais sobre os princípios e a visão da igreja e ao mesmo tempo também aclarar um pouco sobre este caso que está em destaque no momento. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.